Então, um tipo das complicações das transfusões sanguíneas vai ser as reações transfusionais hemolíticas, que aqui a gente pode dividir primariamente em reações transfusionais hemolíticas imediatas e reações transfusionais hemolíticas tardias. As imediatas elas vão resultar da ação de anticorpos ativadores do sistema complemento, principalmente os anticorpos da classe IgM ou IgG, que tem especificidade para o sistema BO. E nesse caso ela vai causar uma hemólise intravascular maciça. Claro que também pode ocorrer hemólise extravascular, só que menos grave, e vai estar mais relacionada à presença de anticorpo específico do sistema RH, que vai ser incapaz de ativar o sistema complemento. Normalmente, o quadro pode ser de leve a grave. Um quadro leve vai ser aquela anemia progressiva, que não tem nenhuma causa que explique ela, que pode cursar com ou sem icterícia. Já no quadro mais grave, a gente vai ter a presença da hemólise intravascular maciça. A tardia é quando o anticorpo ele não vai ser detectado, ele não está em quantidade suficiente para ser detectado pela prova cruzada. Então o paciente ele vai sofrer uma reimunização pela transfusão de eritrócitos incompatíveis. Então ele vai ter uma reação tardia, entre 24 horas até 3 semanas após a transfusão sanguínea. Na imediata não. Ali com a introdução dos primeiros mililitros de sangue, o paciente já começa a demonstrar, ter sinais que está tendo uma reação transfusional hemolítica. E aqui sobre os aspectos clínicos dessa reação transfusional hemolítica grave. Ela pode ter 3 fases. Não necessariamente ela vai passar pelas 3, mas ela pode ter essas 3 fases. A primeira fase é a fase do choque hemolítico. Após a gente transfundir os primeiros mililitros de sangue, ou até 1 hora ou 2 horas após o final da transfusão completa, o paciente vai começar a apresentar sintomas. Então, tem urticária, lombalgia, cefaleia, dor precordial, queda da PA, febre e calafrios, né? E laboratorialmente ele pode apresentar ainda hemoglobinúria, né? Na somatoscopia a gente pode ter icterícia e ainda pode desenvolver, inclusive, abrir um quadro de CIVD. A fase oligúrica, ela se dá em alguns pacientes quando vai ocorrer uma necrose tubular aguda devido à insuficiência renal, certo? E a fase diurética que basicamente quando começa a acontecer distúrbios hidroeletrolíticos durante a recuperação da insuficiência renal. E como é que vai ser feita a investigação dessa reação transfusional? A partir, primeiro, da suspeição, né? Suspeitou que o paciente está tendo uma reação transfusional, a gente vai ter que suspender imediatamente aquela transfusão e começar a pedir exames para a incompatibilidade do grupo sanguíneo, né? E verificar se tem contaminação bacteriana. As reações mais graves, elas normalmente se dão por um erro humano na manipulação das amostras do doador-receptor. Então, primeira coisa, verificar se a identidade do receptor é a mesma que vai estar no rótulo de compatibilidade, né? E se essa unidade vai corresponder à unidade que foi transfundida. Depois, tem que verificar se a unidade do doador, vai ter que pegar aquela unidade do doador e a amostra de sangue pós-transfusional para ser enviado para o laboratório. Lá vai ter que ser feita mais uma nova investigação. Vai ter que fazer uma nova tipagem sanguínea, tanto nas amostras pré quanto pós-transfusionais, tanto do paciente quanto do doador, uma nova prova cruzada também. Além disso, realização de mais um CUMBIS direto da amostra pós-transfusional, verificar a presença de hemoglobina livre no plasma, testes para CIVD, da mesma forma que buscar a presença de contaminação bacteriana no sangue doador. Terceiro passo, a gente vai ter que verificar hemoglobinúria numa amostra de urina do paciente depois da transfusão, certo? Após 6 ou 12 horas, a gente tem que fazer uma nova coleta de sangue para verificar os níveis de bilirrubina e de hemoglobina livre. E na ausência de achados positivos, uma nova avaliação do soro deve ser feita entre 5 a 10 dias depois de ter tido aquela reação para a pesquisa de anticorpos contra eritrócitos. Aqui, a respeito de outras reações transfusionais, né? A gente tem síndrome de hiperemólise, que normalmente vai estar mais relacionada àqueles pacientes que têm anemia falciforme, né? Por uma hiperatividade dos macrófagos do sangue do doador. Reações febris devido a anticorpos antileucocitários.
Aqui isso vai acontecer devido à presença de leucócitos, de anticorpos contra os leucócitos, né? Então ali, normalmente, devido a uma sensibilização prévia, ou por gravidez ou por transfusão. Outra reação vai ser reação alérgica não hemolítica, febril e afebril. Isso ela vai se dar basicamente por um processo de hipersensibilização às proteínas plasmáticas do doador. Então o paciente abre um quadro de alergia. Então ele tem urticária, tem febre, pode ter edema facial, calafrios, em quadro mais grave de espinéia. E o mais grave que se pode ter nesse caso é o choque anafilático, certo? Outras reações transfusionais, sobrecarga circulatória pós-transfusional. Aqui a clínica dela vai se assemelhar a um quadro de insuficiência cardíaca congênita. Então basicamente vai se dar devido ao estado hipervolêmico. A gente transfunde muito rápido, aquele paciente entra em hipervolemia e vai começar a abrir os sintomas. Então para evitar transfundir mais lentamente aquela unidade de sangue e sempre auxiliado, administrando concomitante, né, diurético. Esse tipo de complicação está mais presente em pacientes idosos. E tem a doença enxerto versus hospedeiro, né, que vai ser quando, durante a transfusão, vai ter também a transfusão de linfócitos viáveis, principalmente em pacientes imunossuprimidos. Aí vai desenvolver o quadro. E também o TRALE, né, que é a doença, que é o dano pulmonar relacionado à transfusão. Basicamente vai ser um dano pulmonar devido a anticorpos HLA do plasma do doador. Então, clinicamente, o paciente vai ter que ter infiltrados pulmonares novos dentro das primeiras 6 horas após a transfusão. E para reduzir, como a gente pode reduzir o uso desses componentes hemoterápicos, né? A gente viu que não é um processo livre de erros. Está sempre existindo a possibilidade de ter algum erro e de desenvolver alguma complicação, seja uma infecção, uma contaminação ou até uma reação hemolítica, como a gente acabou de ver. Então, de alguma forma, a gente vai ter que diminuir a necessidade do uso desses componentes hemoterápicos. Pode ser desde a correção pré-operatória de uma anemia. O paciente tem anemia, vai ter que ser submetido a uma cirurgia. Então, na hora da cirurgia, a gente dá uma bolsa de sangue para ele. Não. Volta lá atrás, tenta corrigir antes da cirurgia o quadro anêmico daquele paciente para que futuramente não seja necessário a utilização de mais uma transfusão, né, que poderia ter sido evitada. Cessar o uso de antiplaquetários sempre que possível e também delimitar um novo corte de hemoglobina como necessário para prescrever a transfusão, né, que basicamente é o que foi que aconteceu aqui na atualidade com relação ao Covid, né? Antes, para o paciente ser entubado, ele tinha um corte da saturação. Depois da Covid, devido à alta demanda por leitos, tinha pouco leitos para muita gente, aquele corte ele teve que abaixar um pouco mais para tentar selecionar mais ainda quais são os pacientes que realmente iam precisar ir para a intubação, certo? Sobre os componentes hemoterápicos. Pode ser desde de um concentrado de hemácia, concentrado de plaquetas, concentrado de granulócitos, preparação de plasma humano e crio precipitado. O concentrado de hemácias vai ser utilizado para tratar, prevenir iminente ou inadequada liberação de oxigênio aos tecidos, certo? Então, o paciente que a transfusão vai estar recomendada é aqueles que vai ter uma perda volêmica superior a 25 ou 30% da volemia total dele. Então, é um paciente que tem uma indicação clínica de receber um concentrado de hemácias. Ou, por exemplo, também quadros de hemorragia aguda desde que sintomático. Então, o paciente taquicárdico, com hipotensão, taquipneia, redução do débito urinário, aumento do enchimento capilar. Então, é um paciente que clinicamente necessita de um concentrado de hemácia, certo? E algumas especificidades. Em idosos, aquilo que eu falei, tem risco de sobrecarga circulatória. Então, para prevenir, infusão lenta e sempre administrando um diurético. Com relação aos pacientes que são submetidos regularmente a transfusões, aqueles pacientes talassêmicos, pacientes com anemia falciforme, eles têm um risco maior de desenvolver uma sobrecarga por ferro, certo? Uma hemocromatose secundária. Então, esses pacientes que já fazem parte de um programa de transfusão de sangue crônico ali constantemente, eles são pacientes que necessitam receber uma quelação de ferro. E além disso, a eritropoetina ela pode reduzir a necessidade de transfusão em pacientes que estão realizando diálise e que têm insuficiência renal, né? Ou então pacientes que têm câncer ou mielodisplasia.
e também o fator 7 ativado, que acaba reduzindo a necessidade de transfusão durante as cirurgias ou trauma, né, secundário à perda de sangue ali. Os concentrados de plaquetas, principalmente vai ser utilizado em quadros de trombocitopenia, distúrbios da função plaquetária com sangramentos relevantes, né, ali no caso vai ser um uso terapêutico, ou então quando tem um alto risco de sangramento, no caso vai ser um uso profilático, certo? Então, para profilaxia, a gente vai ter que manter sempre o nível de plaquetas acima de 10 mil. E para a terapia, né, em casos de hemorragias maciças, a gente tem que manter aquele nível de plaquetas acima de 50 mil. Lembrando que, em quadro de PTI, ela deve ser evitada, não é totalmente proscrito, mas evitar ao máximo, e no caso de PTT, é totalmente contraindicado. A respeito dos concentrados de granulócitos, vão ser preparados ali ou com a camada leucocitária ou em separadores de células de sangue do doador sadio ou de um paciente com leucemia mieloide crônica, certo? Utilizado ali nos casos de neutropenia grave e que não tem uma resposta ao antibiótico e tem uma eficácia discutível, justamente por ser incapaz de fornecer um aumento necessário, um aumento em quantidade suficiente para o paciente. E sobre a preparação do plasma humano, pode ser tanto o plasma fresco congelado, crioprecipitado, concentrado de proteína C. E aqui especificamente falando sobre a questão do plasma fresco congelado, né? O plasma é um plasma armazenado em temperaturas menores do que 30 graus negativo e vai ser utilizado principalmente durante a reposição de fatores da coagulação. O crioprecipitado, ele vai ser obtido a partir do plasma fresco congelado. Nesse caso, vai ser a partir do aquecimento do plasma fresco congelado em até 4 graus. Aí, a partir desse aquecimento, que a gente vai ter o crioprecipitado. Ele vai ser rico em fibrinogênio e fator 8 concentrado. Antes, ele era muito utilizado no tratamento da doença de von Willebrand e da hemofilia tipo A. Só que hoje, por ter outros tipos, né, como preparações purificadas do fator 8, se utiliza mais essa preparação purificada para tratar a hemofilia A. E atualmente, esse crioprecipitado ele vai ser bastante utilizado ainda na reposição de fibrinogênio, por exemplo, na coagulação intravascular disseminada. E aqui a perda aguda de sangue e hemorragia maciça. Quando a gente tem a perda de sangue, um volume considerável ali, né, a gente vai ter, por mecanismos vasogênicos do próprio vaso, né, uma vasoconstrição inicial. Então, perde sangue, tem uma redução de volume total, tem uma vasoconstrição. Conforme isso vai acontecendo, esse volume plasmático ele acaba aumentando rapidamente. E se ele aumenta, esse volume plasmático aumenta e a quantidade de células não, a gente acaba tendo uma hemodiluição. Ou seja, a gente vai ter uma redução de hemoglobina, de hematócrito, uma leucocitose e uma trombocitose reacional ao processo, certo? Se a medula tiver ok, se ela estiver responsiva, a gente vai ter uma resposta leucocítica em até 3 dias. Então, a partir disso, dessa resposta leucocítica, em até 7 dias, a hemoglobina pode voltar a subir. Mas no caso, se houver depressão de ferro, o paciente tiver uma perda de ferro, essa hemoglobina pode demorar mais para subir, ou até não subir até o valor normal que o paciente tinha anteriormente, certo? E perdas de, por exemplo, 500 ml podem ser que não precisem de uma transfusão de sangue, certo? E até mesmo perdas próximas de 1,5 litro de sangue pode ser que não necessite de uma transfusão de sangue. O principal para saber deve ser sempre feita uma avaliação clínica, uma anamnese, ver como está o estado geral do paciente, para avaliar se ele necessita ou não de receber uma bolsa de sangue. Por exemplo, um paciente que nem esse que a gente está vendo aqui, mau estado geral, a gente olha claramente, ele está anêmico, caquético, um paciente claramente debilitado. Vocês acham que ele não vai necessitar de uma bolsa de sangue? Com certeza ele vai necessitar de uma bolsa de sangue. Então a principal mensagem tem que ser essa. Fazer sempre uma boa avaliação clínica, vendo sempre os prós e os contras, se ele clinicamente necessita receber aquela transfusão sanguínea ou não. E a partir disso a gente vai tomar a melhor conduta para o paciente, certo?
E aqui só para lembrar, né, dia 14/6 é considerado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Então, deixando a mensagem para vocês, não custa nada ajudar, certo? Pelo menos uma vez ao ano, você vai lá, ainda tem um lanche depois, é tranquilo, certo? Indolor, faz rapidinho, vai embora e tá livre, certo? E aqui as referências, muito obrigado pela atenção e boa sorte para vocês.